Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre História e Teoria Geral do Direito. Essa disciplina é uma disciplina inicial para vocês, é uma disciplina que vai ambientá-los sobre o conceito de direito, os principais termos que a gente vai usar nas disciplinas de direito civil, direito constitucional, direito penal. Então, quando o professor falar sobre uma jurisprudência, o que é que significa, quando falar sobre uma súmula, um precedente, quando falar sobre antinomia, os significados diferentes da palavra direito, os ramos diferentes do direito, a história do direito, desde quando ele surgiu, né, até os dias atuais, como ele veio modificando, e a gente vai falar sobre isso nessa disciplina. Então, às terças-feiras, nós teremos encontros presenciais. Hoje houve uma exceção por um problema com a Enel, que fornece energia e estava oscilando lá na instituição, mas a gente vai ter todas as terças encontros presenciais para falar sobre esse tema. E aí, no início de tudo, para a gente entender o início, né, do direito, o surgimento do direito, a gente tem que voltar lá nos povos primitivos. E no início de tudo, o homem primitivo, ele era nômade, ou seja, ele ficava vagando, andando de um lugar para o outro, ele não se fixava em um local certo. Ele chegava em uma determinada região, coletava ali os frutos, as pedras preciosas, e quando acabava, matava aqueles animais daquela região. Quando acabavam os alimentos, ele seguia adiante, mudava para um outro lugar. Chegava nesse novo lugar, coletava os frutos, as pedras, matava os animais, e quando não tinha mais nada, seguia adiante. Até que chegou um momento em que o homem decidiu se fixar e, ao invés de só coletar e ir embora, cultivar para sempre ter no mesmo lugar aqueles alimentos. E isso supostamente ocorreu entre os rios Tigres e Eufrates, na região que ficou conhecida como Mesopotâmia, como vocês devem ter estudado na época do ensino médio. Então, em tese, nesse lugar, o homem decidiu se tornar sedentário, se fixar e ali cultivar os alimentos, para sempre ter no mesmo lugar, sem precisar estar sempre mudando de residência. Ao se fixar, começaram a formar os primeiros agrupamentos sociais, e como todos nós acabamos pensando de alguma forma diferente um dos outros, foi, foi sendo necessário criar um regramento mínimo para permitir a convivência comum pacífica. Então, quando se pergunta quando o direito surge, a resposta é: o direito surge quando a sociedade surge. E essa sociedade surge depois desse movimento inteiro. Então, quando os seres humanos começam a se sedimentar, formar os primeiros grupos sociais, né, formar a sociedade, e aí ele precisa de uma normatização mínima para permitir a convivência pacífica. Então, vocês não podem pegar os frutos que eu colhi, você não pode bater no meu filho, você não pode se, ter relações com uma criança, você não pode isso, você não pode aquilo. Então começam a ter as primeiras regras, tá? Então o direito surge quando a sociedade surge. E por que que é importante, então, estudar a história do direito? Porque muitas coisas que vocês vão estudar no direito aqui, nessa disciplina, inclusive, que vocês vão pensar que são criações modernas, na verdade não são. Elas existem há milhares de anos e, inclusive, de uma forma que até mesmo a mim surpreende, que há tanto tempo já tivessem regramentos que parecem bem modernos. E também porque a gente vai entender o que é que já deu certo na história e o que é que não funcionou, para que a gente não cometa os mesmos erros e a gente não repita, né, as mesmas aspirações, acreditando que algumas práticas vão funcionar hoje em dia e que não funcionam, tá? Então, é por isso que é importante a gente estudar. Na época das sociedades primitivas,
a gente vai ter a primeira fase do direito. Nós vamos ter 3 fases, basicamente, do direito, que é a fase da vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. A primeira fase, que é chamada de fase da vingança divina, a gente dá esse nome porque Deus era o legislador, era o julgador, era ele que criava as regras, era ele que punia. Em um primeiro momento, quando algo ruim acontecia na sociedade, atribuíam que aquilo havia acontecido por conta de Deus, porque haviam desagradado a Deus. Então havia um terremoto, né, derrubava um dique que tinha sido construído com esforço. Olha, e não estão agradando a Deus. Deus puniu. Ah, de, estão desagradando a Deus e aí Deus trouxe uma peste de gafanhotos, comeu toda a lavoura. Comportamento social, é por conta que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, não está agradando a Deus. Então, esses comportamentos que não agradavam a Deus acabavam gerando a percepção de que com esses atos naturais, esses fenômenos, Deus estava punindo essas pessoas. Tá? Então, essa primeira fase, a gente pode dizer que é uma fase eminentemente teocrática. Teocrático significa porque tem um vínculo muito forte com a religião. Então, todas as situações eram atribuídas a Deus. E Deus julgava da seguinte forma: imaginemos que alguém está sendo acusado de ter assassinado a outra pessoa. Para provar sua inocência, as pessoas, por exemplo, poderiam fazer as chamadas ordalhas, que eram julgamentos divinos. Eles, por exemplo, poderiam amarrar os pés de uma pessoa a uma pedra e jogar ela ao rio. Se ela escapasse, tinha sido Deus que tinha absolvido aquela pessoa. Realmente ela era inocente. Mas se ela não escapasse, era uma prova de que ela tinha realmente cometido aquele crime, que ela era culpada. Poderia também passar sobre fogo em brasa, né? Jogava a pessoa ali, se ela escapasse, também era inocente. Não escapou, é porque era realmente culpada. Então, essas ordalhas eram julgamentos em que Deus, analisando a situação, ia julgar se ia punir ou não aquela pessoa, se ia absolver ou se ia condená-la. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para ouvir direitinho? Escrevam aí no chat, ou então podem ligar o microfone e falar diretamente. Se vocês tiverem dúvida, quiserem que repita alguma coisa, podem pedir a qualquer momento, tá? Então, no início, né, entrando já numa fase de vingança privada, nós temos algumas codificações. Uma das primeiras codificações, a gente não sabe ao certo qual foi a primeira codificação, mas uma das primeiras codificações, das mais antigas que a gente conhece, é o Código de Ur-Nammu. E ele é chamado assim porque ele foi criado na época do imperador Ur-Nammu. Os códigos acabavam recebendo os nomes dos seus imperadores da época. Então, é um código muito antigo na região da Mesopotâmia, e esse código ele era escrito em tabletes de argila. Ele tinha mais previsões de direito penal. Era eminentemente um direito que punia as pessoas através de penas. Ele tentava evitar determinadas condutas e disciplinar o comportamento humano através de penas, tá? E aí, nesse primeiro momento, a gente já faz uma distinção sobre a lei de Talião. Muito se fala sobre a lei de Talião, e aí ela não é uma codificação, como o Código de Ur-Nammu. A lei de Talião é um conceito, é uma ideia de que as pessoas deveriam ser punidas na mesma proporção do mal que causaram. Por isso que muitas pessoas exemplificam com olho por olho, dente por dente. Então, se você criou um mal e gerou um mal da proporção X, você deve ser punido da mesma forma. E aí essa ideia
né, essa concepção, ela vem permeando as codificações do período primitivo de forma muito contundente. Então, ela influencia o Código de Ur-Nammu, influencia também o Código de Hammurabi. Hammurabi foi também um imperador e ele, diferentemente do Código de Ur-Nammu, que foi esculpido em argila, ele esculpiu na pedra. Existe uma pedra, um monólito, que está hoje no Museu do Louvre, em Paris, e ele já traz um direito um pouco mais avançado, não apenas limitado ao direito penal, mas que já fala também sobre direito civil, direito administrativo, dentre outros ramos. A questão religiosa ainda é forte nesse período, e as superstições são tão relevantes que o artigo 13 não existe no Código de Hammurabi. Do artigo 12, ele pula para o artigo 14, porque o 13 era o número do azar. Então, ele tem também todo esse reflexo de punir as pessoas na mesma proporção do mal que elas causaram. Vamos ver algumas situações aqui, algumas charges para a gente refletir sobre. Vocês estão vendo aí uma imagem de pessoas que estão sem os olhos e sem os dentes, né? E com este exercício prático, meu querido Jacinto, espero que você tenha compreendido bem a lei de Talião. Muitas pessoas falam que ainda hoje, em 2025, talvez evitasse a violência se houvesse o retorno da lei de Talião. E aí, eu vou pedir para vocês responderem aqui na enquete o que é que vocês pensam sobre isso. Eu escrevi aqui, ó, lei de Talião, nos dias atuais, vocês vão votar aí. Se você é a favor ou se você é contra. Tá aberto, vocês podem votar. Se você é a favor que nos dias atuais as pessoas fossem punidas da mesma forma, na mesma proporção, então, olho por olho, dente por dente, matou alguém, morre também. Se você é contra que seja dessa forma. Por enquanto, contra tem vencido, né? Pode falar, Inara. Acho que foi sem querer, né? Pronto, então, algumas pessoas votaram, acho que quem está olhando do celular devia aparecer embaixo. Agora a enquete foi encerrada, mas em breve eu posso abrir novamente para vocês. Deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. Por isso que é importante estudar história. Na época, acreditava-se que penas tão severas iriam coibir a prática de crimes. Mas, em verdade, o que a lei realizou foi mais pessoas mutiladas na sociedade. Então, ao invés de nós não termos mais infrações, não termos mais crimes, nós passamos a continuar tendo crimes, continuar tendo situações difíceis, mas com mais pessoas mutiladas, né, sem um braço, sem uma mão, sem um dente ou sem um olho, de forma literal, como a gente fala aí no olho por olho, dente por dente. Então não resolveu, porque não parece que o modo repressivo, depois que a coisa já está feita, é mais eficiente do que o modo preventivo de evitar que a coisa aconteça, né? E aqui nós estamos vendo uma outra charge para a gente refletir sobre isso. Pelo menos aqui a gente sempre tem professor, né, falando sobre maioridade penal, algumas crianças, algumas pessoas mais jovens que são colocadas em um presídio com pessoas mais velhas acabam muito mais aprendendo
outras práticas criminosas que não conheciam do que esse tipo de aprisionamento resultando em não cometerem novos crimes. Então, não é eventualmente a melhor solução. Ainda continuando nas codificações dos povos primitivos, nós chegamos no Código de Manu. Manu, esse código ele era na Índia e ele, além de dividir, além de disciplinar o comportamento social, também muito religioso, ele dividia a sociedade em castas, em agrupamentos sociais. Hoje, você que nasce pobre, principalmente através dos estudos, né, pode evoluir para a classe média e para a classe alta. Isso, você não nasce e morre mais na mesma classe social, obrigatoriamente. Mas no passado, você era nobre ou plebeu simplesmente por ser filho de nobre ou plebeu. E aí você era fadado a continuar naquela casta. Então, nesse período, havia não só as determinações de direito penal, mas também as castas sociais, né? Na época, hoje ainda nos processos, vocês vão aprender mais à frente no direito processual, nem todo mundo pode ser testemunha. Pessoas que são inimigas de uma das partes ou que estão torcendo para que uma das partes ganhe, né? Elas não podem ser testemunhas. Pessoas que não são imparciais, com familiares, sua mãe, sua esposa, enfim. E naquela época, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 4.000 anos, nós tínhamos previsão já de que nem todo mundo podia ser testemunha. Vamos ver aqui um artigo sobre isso. Nenhum infeliz, acabrunhado pelo pesar, nem ébrio, ou seja, acabrunhado pelo pesar, pela tristeza, nem ébrio, ou seja, embriagado, nenhum louco, nenhum sofrendo de fome ou sede, que era uma realidade daquela época. Pessoas vagando pelo deserto, né, com fome ou sede, ou seja, sem a percepção correta do que tinha acontecido. Nenhum fatigado em excesso, cansado demais do trabalho. As jornadas não eram só de 8 horas. Nenhum que está apaixonado de amor, ou em cólera, ou um ladrão. Essas pessoas eram cólera, a raiva, né? Apaixonado de amor, alguém que já gosta demais de uma das partes, em cólera tem muita raiva. Ou um ladrão. Essas pessoas eram impedidas de testemunhar. Isso é já percebia-se que não poderia, né? Naquela época, hoje, a gente discute muito sobre a Lei Maria da Penha e sobre violência contra a mulher em 2025, né? A gente ainda está enfrentando com dificuldade a cultura de violência contra a mulher. A gente está combatendo isso com muita dificuldade, é árduo o trabalho. Mas isso não é uma questão atual, é uma questão que se arrasta ao longo do tempo. Naquela época, já se falava que a mulher era submissa ao homem. E isso tem desde de previsões religiosas, como já houve na própria lei brasileira, de que o esposo poderia castigar a esposa. Enfim, então o homem poderia decidir ou não se a mulher podia trabalhar fora de casa. Era uma decisão do marido, se permitir ou não isso. Então, tem muitas situações que vêm se arrastando ao longo dos anos e que, de uma forma estrutural, acabam resultando no pensamento que muitos homens têm hoje de forma machista e até misógina, em muitos dos casos, para agredir e matar a mulher, né, como se ela fosse inferior dentro de uma família. Na época, havia uma prescrição que dizia o seguinte: uma mulher está sob a guarda do seu pai durante a infância, sob a guarda do seu marido durante a juventude
sob a guarda dos seus filhos em sua velhice. Ela não deve jamais conduzir-se à sua vontade. Então, as mulheres não tinham liberdade, né? Elas estavam sempre sendo subordinadas a alguém, dependendo da idade delas, sempre estava sendo a um homem, ou ao pai, ou ao marido, ou aos filhos, mas nunca poderia conduzir-se à sua vontade. Existe uma série na plataforma Hulu chamada O Conto de Aia, a tradução para o Brasil, né? Tem na Globoplay também, que mostra, imagina, em um futuro distópico, que mulheres voltassem a viver em sociedades assim, teocráticas, em que elas não poderiam se autodeterminar. É uma série bem interessante, quem gosta de série pode dar uma olhada depois e ver. As mulheres estão ali só para procriar, porque as mulheres de algumas autoridades, nem todas elas, mas por conta da poluição, conseguem reproduzir, e as poucas que conseguem são capturadas para ter filhos de homens poderosos, como se fosse um esforço divino para manter a perpetuação da espécie. E elas não podem se direcionar, elas não têm liberdade, elas usam um chapéu branco, vocês estão vendo aí uma imagem de cima, onde elas ficam como se fosse aquele corte de visão que os burros, né, usam quando estão carregando pessoas na carroça, por exemplo. Então, vou trocar aqui o slide, só um momento. Vamos ver agora, vamos continuar aqui, gente, falando. O Gandhi, que era um guru indiano, ele dizia que se fosse nós continuássemos com essa ideia de olho por olho, o mundo ia acabar sério. E realmente, né, de tirar um daqui, um dali, punir, punir, acabava que não resolvia nesse período. Se você refletir bem, se você pensar na sua vida e lembrar na sua vida pessoal, é provável que você recorde que em uma brincadeira com alguém, em uma piscina, por exemplo, quando alguém te joga água, você vai revidar, dificilmente você vai revidar na mesma proporção. Geralmente você quer revidar em uma proporção ainda mais forte. Então essa ideia de mesma proporção olho por olho não acontecia bem, porque as pessoas acabavam se vingando de uma forma ainda mais contundente umas contra as outras e gerando danos ainda mais fortes umas às outras. Vamos dar mais uma olhada aqui nos artigos daquela época, como era a legislação ainda dos povos primitivos. Artigo 229 do Código de Hammurabi, ele dizia o seguinte: se o construtor edificou uma casa para o homem livre, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construir cair e causar a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então, o construtor foi lá, construiu a casa. A casa não deu certo, caiu em cima e matou a pessoa. O construtor será morto. Até aí, meio que previsível. Agora vamos para o segundo artigo. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho do construtor, que não fez nada. Então, atualmente, ninguém pode ser punido por conduta de outra pessoa. Pelo princípio da individualização da pena, eu não posso ser punido pelas condutas do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe. Ninguém pode ser punido pela conduta assim. Mas nessa época, se a conduta do construtor resultou na morte do filho do dono da casa, aquele construtor também perderia o seu filho. Ele era que ia ser punido.
O que é que vocês acham disso? Acham justo? O que é que vocês pensam sobre isso? Acham que é justo? Fiz uma conduta, o filho de outra pessoa morreu. Então, meu filho também deve morrer para pagar o que eu fiz? Vamos avançando. Então, atualmente, isso não é possível, tá? A lei permite que alguém seja punido pela conduta de outra pessoa. Ana Clarice comentou, não acho justo, acho injusto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Mon também comentou aqui que não. Então, atualmente, a lei, ela trata de uma individualização da pena. Então, quando você comete um crime, só você pode ser punido. É por isso que em algumas situações eleitorais, por exemplo, vocês já devem ter visto, um determinado prefeito se torna inelegível, e na outra gestão ele coloca o filho como candidato, a esposa. Por quê? Essas pessoas elas acabam não estando proibidas ou condenadas por conta da conduta dele. Aí elas também acabam se condenando, aí passam para outra pessoa, para o genro, para um filho, um primo, um sobrinho, e aí vão passando para outras pessoas poderem ser candidatas, porque essa limitação não atinge a família, ela é limitada àquela pessoa, né? E atualmente vigora no nosso Código Penal que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Então você não pode alguém furtou um produto da minha casa. Eu vou com um revólver na casa daquela pessoa atrás de receber o produto de volta. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Na fase da vingança pública, que é o que a gente vive hoje, o que as pessoas podem fazer é acionar o Estado para que o Estado faça uso da sua força policial e cumpra a lei. Então, eu não posso de livre e espontânea vontade ir na casa da pessoa e tentar fazer justiça com as próprias mãos sobre pena de cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é esse que vocês estão vendo aqui no artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão que, embora legítima, né, não pode, salvo quando a lei permite. Pode falar, Teodósio. Acho que levantou a mão sem querer também. Não, professor, foi querendo. Ah, pode falar. Boa noite, com licença. Boa noite. Aconteceu um episódio foi no Rio de Janeiro. Era em Copacabana, né? Onde moradores e até turistas também estavam sendo muito assaltados e tinha até gangue de moleques, né? Que quase mataram um senhorzinho, ele já era bem de idade e tal. Então a sociedade foi para cima, né? Foi para cima deles e quase mata e tal. Então, a população daquele lugar já estava querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque o Estado, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não estava mais conseguindo fazer nada. Existe uma questão política por trás e tal. Mas como o que o Estado vai fazer? O que vai acontecer com essas pessoas, né, que estão tentando fazer justiça com as próprias mãos? Se elas forem identificadas, elas podem ser punidas. Dependendo de qual conduta elas façam com a pessoa, dar um soco, dar um chute, dar uma facada, elas vão ser punidas ou por lesão corporal ou por tentativa de homicídio. Vai depender muito do que elas fizeram, conseguiram fazer antes da polícia
contê-las, né? Mas elas não podem, elas não têm essa liberdade. Muitas vezes algumas pessoas não vão ser identificadas, não vão ser punidas, mas isso não significa que não exista punição prevista para essa conduta. E às vezes alguém vai ser pego aí para Cristo, né, e vai ser identificado. Hoje a gente vive num lugar, a gente vive numa sociedade muito monitorada, a gente tem câmera de segurança em muitos lugares, e a chance de alguém, uma ou outra pessoa ser identificada é alta. Então, algumas dessas não é uma conduta aconselhável, tá? Avançando mais um pouco. Se um homem livre roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, esse homem será morto. E aquele que receber da sua mão o objeto roubado será morto também. Então, na época, apesar de há tantos anos, perdão, já havia o entendimento de que o furto e o roubo só acontecem muitas vezes, porque tem o receptador. E punia-se não apenas quem cometia o crime, mas também aquele que recebia o produto do crime. Isso é uma percepção já há muito tempo, né, já é uma coisa antiga, que já se percebia ali. Para quem ainda não sabe, há uma diferença entre o crime de furto e o crime de roubo. No furto, a pessoa subtrai uma coisa de outra pessoa sem violência ou grave ameaça, como no caso de você estar no ônibus e a pessoa tira sorrateiramente algo do seu celular. Ou você fez uma viagem, alguém entra na sua casa e tira algo dali sem você perceber, sem você saber, sem violência contra você ou ameaça. No roubo, a pena é um pouco maior, já existe uma violência ou ameaça contra alguém. Então, alguém chega com uma faca, passa o celular ou eu vou te matar agora. Já é diferente, né? E esses produtos de furto ou de roubo muitas vezes são vendidos para receptadores, que também são criminosos. São pessoas que sabem que o produto é criminoso, que o produto advém de uma origem ilícita, mas para enriquecer, acabam recebendo esses produtos e vendendo com uma margem de lucro maior do que se fossem comprar esses produtos de origem lícita. Então, na época já existia esse pensamento. Vamos ver mais uma outra situação. Se a esposa de um homem livre for surpreendida dormindo com outro homem, eles os amarrarão e os lançarão na água. Se o esposo deixar viver a sua esposa, também deixará viver o seu servo. Então, se o homem perdoasse a esposa, ele também tinha que perdoar o homem que estava ali naquele crime, considerado um crime de adultério, né? Atualmente, também existe isso. Quando alguém perdoa alguém num crime de origem privada, você perdoa não só uma pessoa, mas todas as outras pessoas daquele crime. Então, esse artigo que vocês estão vendo aí em verde, ele ainda está em vigor atualmente no Brasil. E ele diz que o perdão, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Então, se você tem, por exemplo, um crime, isso não serve para todos os crimes. Serve para crimes de ação privada, que eu escolho se vou processar a pessoa. Não, existem crimes de ação pública incondicionada que o promotor vai colocar o processo para frente, independentemente de você perdoar ou não, porque aquilo ali transcende a sua esfera pessoal e é uma ofensa à sociedade de uma forma geral. Por exemplo, quando você mata uma pessoa, a mesma que matou o seu irmão, e aí você diz, eu perdoo, minha fé diz que eu tenho que perdoar, eu te dou um abraço para mostrar como eu te perdoo. O promotor vai colocar o processo para frente. Não importa se você perdoa ou não, o processo vai acontecer.
e a pessoa poderá ser condenada sim. Mas existem ações privadas, como, por exemplo, alguém inventou uma mentira que ofende a sua honra, a sua reputação social, e aí é um crime de difamação. Mas essa difamação não foi feita somente por uma pessoa, mas por um grupo que ia juntando e falando sobre essa, esse crime, né? Nesse caso, quando a pessoa comete um crime de difamação, se você sabe que foi uma cadeia que estava espalhando aquela história, era o João, era o Pedro, era a Maria, todos estavam, e você vai perdoar só a Maria, você perdoa também os outros, o João, o Pedro e tal, automaticamente. E esse perdão não precisa ser explícito, como vocês estão vendo aqui no parágrafo primeiro, o perdão pode ser também tácito. Então, você perdoou a Maria, você não falou para ninguém que perdoou a Maria, mas nas suas redes sociais você voltou a seguir a Maria, já está postando foto com ela, já está postando legendinha, quer dar continuidade com o processo só contra os demais? Não pode. Perdoou um, perdoou a todos. Sobre o adultério, é importante dizer que ele já foi crime também no Brasil. Existia o artigo 240, que cometer adultério era um crime punido com 15 dias até 6 meses. E essa mesma pena, ela não era só para a pessoa casada, mas também para o corréu, né, o amante ou a amante daquela situação. Esse crime já não existe mais, né? Esse crime já foi revogado, por isso que vocês estão vendo o quadro aí em vermelho, foi revogado em 2005, e aí ele hoje não existe mais, não é mais crime o adultério no Brasil. O Código de Hammurabi, ele também tinha previsão de, de normas de direito do consumidor. Então ele dizia lá, se um pedreiro construiu uma casa para um homem livre e não executou adequadamente, o muro começa a cair, esse pedreiro deve reforçar o muro às suas custas. Isso é um pensamento muito antigo, mas que está até hoje de uma forma nos nossos códigos modernos. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é de 1990, é um dos mais modernos, e ele fala que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. E aí ele faz toda a reparação com seus próprios custos. Então, do mesmo jeito que acontecia lá no Código de Hammurabi há tantos anos, está ainda previsto no nosso código ainda hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Para quem chegou depois, eu vou dar uma revisitada para vocês lembrarem. Então vamos aqui pensar. No início de tudo, o homem era nômade, ele chegava em um lugar, ele coletava as frutas, coletava ali os alimentos, e ele saía e ia para outra região. Depois esse homem voltava, chegava em outra região, coletava as frutas, matava os animais, coletava ali as pedras preciosas, não existia mais, seguia adiante. Acontece que chegou um momento que não tinha mais, o homem decidiu se sedimentar, e ao invés de ficar sempre andando de um lugar para outro, ele decidiu cultivar os alimentos, para ter sempre no mesmo lugar. Então, e o homem, ele decide que ele vai criar ali formas para não precisar mais sair. Isso supostamente aconteceu entre os rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, uma região de solo fértil por conta do rio, começou a cultivar,
começou a ter os primeiros agrupamentos sociais e por conta da união de pessoas com pensamentos diferentes, foi necessário uma regulação mínima para permitir a convivência em comum. Então a gente diz que o direito surge quando a sociedade surge. Sempre que perguntar, o direito surge quando? O direito surge quando a sociedade surge. Em uma primeira fase dos povos primitivos, nós chamamos de fase da vingança divina. Por quê? Porque Deus era quem era o legislador e o julgador. Você cometia um crime quando você desagradava a Deus. O pecado e o crime se confundem. Você acaba desagradando a Deus e Deus punindo ali a comunidade com terremotos, com raios, com pestes, com doenças. E aí isso porque o comportamento não está agradando a Deus. Vamos julgar uma pessoa, tinham as ordalhas, que eram formas de fazer com que Deus julgasse. Então amarraremos os pés dessa pessoa numa pedra, vamos jogar na água, se ela escapar, Deus perdoou. Ou Deus absolveu. Se ela morrer, é porque realmente ela era culpada. Deus assim quis. Então, depois dessa fase, nós vamos para a fase da vingança privada, que ao invés de Deus julgar, são as próprias pessoas que vão punir umas às outras. Então, na fase da vingança privada, você matou o meu filho, eu vou e mato o seu filho. Não espera por Deus, não é jogando no rio, eu mesmo vou lá e faço. Então, a fase da vingança privada. Nós temos aí vários códigos, código de Ur-Nammu escrito em argila, o código de Hammurabi em um monólito, em uma pedra, e a gente tem uma influência nesse período ainda muito forte com as leis de Talião. A lei de Talião não é um código, é uma ideia que passa por várias codificações, dizendo que as pessoas devem ser punidas na proporção do mal que elas causaram. Então, olho por olho, dente por dente. Depois de todas essas fases, essa fase da vingança, da fase da vingança divina e a fase da vingança privada, nós vamos chegar agora na fase da vingança pública. Mas antes de começar a falar sobre essa fase, vou pedir licença a vocês aqui por 5 minutos. Eu vou beber água e volto. É bem rápido, tá? Acho que menos de 5 minutos. Só beber um pouco de água e retorno. Voltando, pessoal. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Se tiver alguma pergunta, por favor, pode ligar o microfone e falar espontaneamente, tá? Então, nós vamos chegar agora na fase da vingança pública.
Nessa fase, as pessoas elas não apenas vão rogar a Deus ou punir diretamente umas às outras. Elas vão acionar o Estado e é o Estado que vai punir as pessoas. Então, no direito grego, início da civilização, da humanidade, nós tínhamos algumas cidades, sendo as mais importantes Atenas e Esparta. Para o povo grego, a cidade era a coisa mais importante. Vivia-se em torno da cidade. Quem não gostava de política era considerado idiota. Então, nessa época, a humanidade já estava bem evoluída e já existia, já dominavam a escrita, tanto que nós temos até hoje literatura grega daquela época, como Antígona, livros com Troia, enfim, Helena, várias situações, livros da época, porque já tínhamos uma escrita bastante desenvolvida. Aristóteles, Sócrates, Platão, Sófocles, né, já dominavam e tem livros famosos até os dias atuais. Apesar disso, os gregos não se preocuparam em criar uma codificação solene. Até aqui, nós estamos falando sempre de codificações escritas ou cunhadas na argila ou esculpidas em uma pedra. Mas os gregos não. Eles se preocupavam muito mais em disseminar as ideias do que podia ou não ser feito, de qual costume era aceito ou não, do que realmente escrever um código, escrever um livro. Então, os gregos eles não se preocupavam muito em escrever. Embora também existissem algumas normas, algumas leis, eles também elas derivavam muito dos costumes. Na época, os juízes eram sorteados para um mandato de 1 ano. Nos Estados Unidos, ainda existem juízes que são por mandato. No Brasil, isso não acontece. O juiz, ele tem uma vitaliciedade e ele pode se aposentar naquele cargo como uma forma de garantir a imparcialidade das suas decisões. Que o juiz não vai julgar um prefeito e vai ser demitido, ou que vai ser por uma questão política em tese, né? Também já existia naquela época uma figura que provavelmente vocês não conheçam, mas que existe no Brasil também nos dias atuais, dos árbitros, que são juízes privados. Em Fortaleza, existem câmaras da justiça arbitral. Você pode resolver um processo de um contrato seu com uma empresa através de arbitragem. E aí existem câmaras de arbitragem, os árbitros são juízes privados. Muitas empresas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, colocam que em caso de conflito isso será resolvido através de juizado arbitral, porque é mais célere para a definição. Se você for entrar hoje com um processo na justiça comum, mesmo no juizado especial, o processo demora cerca de 2 anos e 8 meses a 3 anos para ser julgado, enquanto que na justiça arbitral isso levaria poucos meses, de 2 a 4 meses, provavelmente. Então, essa figura existe hoje, ainda não é algo muito popular, né? A gente não vê muito, vê mais em transações internacionais, porque é uma cultura forte em outros países, mas não é uma invenção moderna. Desde os gregos já existia a figura do árbitro. A Grécia teve 2 grandes legisladores. Essas 2 cidades, né, elas eram bem diferentes, sabe, na Grécia.
Atenas e Esparta. Esparta ficou mais conhecida por sua criação, por se preocupar em ter em formar ali uma força bélica, enquanto que Atenas tinha mais músicos, artistas, artesãos, e elas eram diferentes, né? Nós tivemos dois legisladores importantes também que são diferentes na Grécia. O primeiro legislador ateniense, o nome dele era Drácon, e ele ficou conhecido e famoso de modo que o nome ainda é considerado um sinônimo para muita rigidez, para ser muito caxias, muito cruel. O que ele definia? Drácon, ele previa na sua legislação a pena de morte para a maior parte das situações, sem uma proporcionalidade. Então, independentemente, muitas vezes assim, não é uma coisa grave, uma coisa mediana, não existia uma gradação da pena. Muitas coisas a pena era de morte. Ele tinha uma severidade muito grande dessas leis, né, desproporcionalidade, e isso gerou mais instabilidade social do que resolveu o problema. Esse rigor não serviu. Ele se preocupou em dar publicidade às leis, que era uma coisa que não era tão comum na época, e criou a figura do duplo grau de jurisdição para os conflitos entre os clãs. Esse duplo grau de jurisdição, ele existe até os dias atuais. O que é o duplo grau de jurisdição? Imaginemos que João e Maria se processam aqui em Baturité e o João ganha a ação. A Maria pode recorrer, pelo menos, para uma outra instância superior. No Brasil, nós temos 4 instâncias. Se a gente considerar a justiça comum, seria o juiz de primeiro grau, sozinho, Tribunal de Justiça em segundo grau, o STJ em terceiro e o STF com o 4º e último grau de jurisdição no Brasil. Mas você tem direito de ser julgado pelo menos por uma segunda instituição. Então, a pessoa foi julgada, né, por um juiz, não satisfeita com a decisão, ela pode recorrer para que as provas sejam reapreciadas, reanalisadas pelos desembargadores, que em tese vão ter mais maturidade profissional, mais idade, mais repertório para julgar o caso. Então, é uma coisa que acontece. Essa duplo grau de jurisdição, que a gente tem até os dias atuais, já existia na época. O caso foi julgado, mas era um conflito envolvendo grupos, né, clãs, então podia ter um segundo julgamento, um recurso. Drácon também criou o que ficou conhecida como a lista draconiana, que era uma lista do rol dos maus pagadores. Essa lista existe hoje no Brasil ainda, modernamente, chamada de SPC ou Serasa. Drácon também criou a lista dos culpados, que atualmente, modernamente, é chamada de rol dos culpados. Então, hoje nós temos, quando alguém é condenado por um crime, pegam aquele processo, aquele nome daquela pessoa que foi condenada e colocam em uma lista de pessoas, que as pessoas podem verificar se aquela pessoa já cometeu algum crime na vida ou se ela é primária. Assim como o rol dos maus pagadores, dá para você ver se a pessoa tem o nome sujo nas pessoas Serasa ou se não tem. Da mesma forma, a lista dos culpados analisa lá se ela merece a primariedade, se ela vai ser punida de forma mais branda por ser o primeiro crime ou se já cometeu crimes anteriormente. Bem diferente de Drácon foi o segundo legislador ateniense, Solon. Solon, ele já tinha passado por situações muito
uma situação de insolvência, né, de ter mais débitos do que créditos, e crescer, se recuperar disso. Então, Solon tratou de abrandar as leis. Até pelo seu histórico pessoal, ele foi mais benevolente, ou mais condescendente com as pessoas. Ele proibiu que as pessoas pudessem ser condenadas à escravidão por dívidas, que era uma coisa comum na época. E aí permitiu a anistia para crimes de opinião, crimes políticos, criou o conceito de que as pessoas são iguais perante a lei, que é a eunomia. Hoje a gente chama de isonomia. Nomia, em grego, vem de norma, lei. Eu, sim, ou iso, igual, seriam que as pessoas são iguais perante a lei. Então, Solon dizia que todo homem livre, domiciliado no território atiço, a região da Grécia, será considerado cidadão ateniense. E aí cria a ideia da isonomia, da igualdade. Solon proibiu a hipoteca de terras, a perda, né, por dívida e a escravidão por endividamento. Então, as pessoas passavam a ter o direito a ter uma terra, um pedaço de terra para cultivar e sobreviver, coisa que poderiam perder no caso do direito previsto por Drácula, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida sobre o direito grego? Eu não tenho não, professor. Por mim pode continuar. Continuar, né? Ok. Então vamos avançar. Tudo tranquilo, né? Nara. Ok, obrigado. Vamos avançando. Caroline, não, tranquilo, ótimo. Vamos agora chegar no nosso último tema da aula de hoje. Como vocês não estão parando para fazer perguntas, interrompendo ou comentando, a aula tende a andar mais rápido, tá? Do que o previsto. E as aulas remotas, elas geralmente também elas são assim. Por isso que nas aulas remotas a gente também diminui o tempo de exposição, porque você acaba tendo que ficar mais tempo com foco muito forte e ela acaba ficando mais cansativa, mais rápida do que a aula presencial. Mas a gente vai agora entrar em mais um tema, será o nosso último tema de hoje, que é o tema do direito romano. Então, a gente vai chegar na fase da vingança pública, contando que a criação de Roma se passa por uma lenda de que dois irmãos, Rômulo e Remo, teriam sido adotados por uma loba. Essa é a ideia. Eles estavam em um rio, foram resgatados por uma loba que os criou e eles fundaram Roma. O Império Romano ficou tão gigante, agora é um direito tão importante para o direito moderno, que nos cursos de direito no passado existiam disciplinas de direito romano 1, direito romano 2, porque ele influencia demais o nosso direito. Como vocês estão vendo aí, até 80% do direito brasileiro atual é influenciado pelo direito romano. Nessa época, Roma chegou a ter um período... Hoje, Fortaleza tem 3 milhões de habitantes. E o mundo tem 7 bilhões, mas Roma chegou a ter, naquela região do Mar Mediterrâneo, 1 milhão de habitantes, que era muita gente para a época. Por isso que ela era considerada o caput, cabeça do mundo. Então, aqui a Flávia Lages, ela fala que nós somos muito romanos. Vamos ver aqui um trecho do que ela diz no livro dela.
Somos romanos até quando falamos. Nossa língua é filha do latim. Somos romanos na nossa noção urbana. Somos romanos em nossa literatura. Somos romanos mesmo quando temos uma noção de patriotismo. Somos romanos política e administrativamente, mas principalmente somos romanos quando falamos em direito, quando fundamos nossa sociedade em um Estado de direito. Direito esse sistematizado pelos romanos antigos. Então, o direito, a nossa língua, o português, né, ela é filha do latim. A ideia de cidades, de construções, né, ruas, também vem um pouco influenciado por Roma, a sua organização, o patriotismo, né, a organização política, muita coisa vem influenciada pelo direito romano. Ser uma sociedade de direito, ser uma sociedade que se organiza através de leis, né, tudo isso vem influenciada pelo direito romano. E as normas de direito propriamente são muito influenciadas pelo romano. Roma teve algumas fases que, dependendo do livro que você escolher para estudar, vão ser chamadas de uma forma ou de outra. Uma primeira fase, que é a fase dos reis, a gente chama de período régio, que é desde a fundação de Roma até a expulsão dos reis. Foram 7 reis no total: Rômulo, Pompílio, Tulo Hostile, Anco Márcio, Tarquínio, Prisco, Sérvio, Túlio e Tarquínio. Nessa época, já existia uma coisa que também influencia até os dias de hoje, a cultura, a estrutura familiar, que era o que chamava de paterfamílias. O que era o paterfamílias? Era o poder do pai dentro da família. O pai era quem ditava as normas dentro de casa e quem aplicava as punições. Então, fora de casa, existiam as normas da sociedade, que o Estado impunha às pessoas. Mas dentro de casa, o pai era livre para criar as normas que quisesse. Então, o paterfamílias era a criação das normas pelos próprios pais. E essas normas, eles poderiam aplicar até mesmo a pena de morte aos escravos da casa. Vocês provavelmente já ouviram um ditado popular que diz: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. E essa é uma forma de reverberar, de ainda nos dias atuais, dar continuidade à ideia de que aquele que é o provedor da família, financeiramente, tem direito de impor ali punições, suas regras, enfim. Então esse era o paterfamílias, era o poder que o pai exercia dentro da família, podendo até mesmo, repito, definir a morte de um escravo. O rei, por sua vez, ele era o juiz que julgava os casos, um juiz que não sofria nenhuma fiscalização ou punição, que era para sempre, era vitalício. O rei era o juiz para a cidade, mas dentro de casa, o pai quem mandava. Então, não havia, como o rei era o juiz máximo, como é característica em um Estado absolutista, não existe direito a recurso nesse período. Existia apesar de ser algo inicial, já existia muito estudo do direito. Então, esse estudo do direito era chamado de iuris prudentia. Prudentia é a ciência e iuris é direito. Então, iuris prudentia era a ciência do direito. Apesar do nome ser parecido com o nome atual de jurisprudência, ele não tem o mesmo significado. Isso pode cair na prova
Cuidado. A jurisprudência romana não equivale à jurisprudência moderna. A jurisprudência moderna não é o estudo do direito. A jurisprudência moderna é o conjunto de decisões dos tribunais. Então, quando a gente fala em jurisprudência, a gente está dizendo assim: os tribunais estão decidindo dessa forma. Então, se disser, é possível um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mesmo a lei dizendo que o casamento é entre um homem e mulher, quando alguém responde, sim, a jurisprudência admite o casamento, você está falando que os tribunais têm decidido da forma que admite o casamento. Não é o estudo do direito como a jurisprudência romana era na época. A jurisprudência romana se aproxima muito mais da ideia hoje de doutrina, que é o estudo do direito, do que a jurisprudência. Em um segundo momento, com o fim do período dos reis e a proclamação da República, nós vamos por uma segunda fase. Essa fase é marcada pelo fim dos reis de um modo muito violento e a implementação de um Senado que vai ganhar força para criar normas. E aí, por própria manifestação dos menos favorecidos, dos mais pobres, dos plebeus, foi criada uma codificação para limitar o poder do Estado dos mais ricos contra eles, chamada Lei das 12 Tábuas. Então, nós já tivemos leis cunhadas em argilas, esculpidas em pedra, e agora nós temos leis cunhadas em tábuas. Essas normas, elas ainda previam aquelas questões de punição, de vingança, da mesma forma que a gente viu das normas primitivas, e elas também previam o pater familias, o poder familiar. O pai era que punia. Só um momento, eu vou trocar o slide. Pronto. Então, nessa primeira fase, os romanos, eles tiveram algumas fontes do direito que se repetem até hoje. Uma delas eram os costumes. O que são os costumes? A gente diz que existe um costume jurídico quando um comportamento é repetido e tem um ar de que aquilo é o correto, de que aquilo é o legal, o lícito. Então, para ser um costume, não pode ser só um costume errante, uma repetição de comportamentos incorretos. Tem que ser um costume. Para ser um costume jurídico, são reiteradamente as condutas sociais acontecem de forma repetida, de forma que as pessoas entendem que aquilo é o correto. Então, o costume era uma fonte, as leis escritas eram uma fonte. O que é a lei escrita? Um documento solene, um documento que prevê ali as condutas e suas punições. Mas tinha uma fonte bem curiosa. Como o Senado que cria as leis, quando você tinha dúvida sobre como aplicar uma lei ou não, você consultava o próprio Senado. Isso a gente chama de senatus consultus, ou seja, consulta o Senado.
Então, quando havia dúvida sobre como aplicar uma determinada norma, você consultava o Senado e dizia: Senado, como é que eu aplico aqui? O que é que eu faço nessa situação? A pessoa pode, não pode, está correto, está incorreto? O que é que você acha? Porque precisava dessa análise. Também tínhamos a jurisprudência, né, que era o estudo do direito, equivale à doutrina atual, o produto dos estudiosos sobre o que era o direito, o que é que podia, qual a definição, qual. Então, nós temos hoje, estou aqui como exemplo, um livro de direito civil. Então, um livro de direito de família. Então, aqui você vai ter pessoas que estudaram as normas e estão explicando, exemplificando, conceituando aquela norma para os estudiosos do direito. Isso a gente chama de doutrina. Podem ser livros, podem ser artigos científicos, dissertações, teses de doutorado, enfim. Então, isso é o que a gente chama de doutrina, e na época era chamado de jurisprudência, o estudo do direito. Hoje, modernamente, nós temos uma coisa chamada de súmulas, que é quando os tribunais, já prevendo casos que chegam muito repetitivos, eles já declaram, eles já antecipam o entendimento deles sobre alguns temas. Então, sobre a guarda do pai ou da mãe na situação X, já vai lá e antecipa. Por exemplo, o STJ tem uma súmula que diz que meros aborrecimentos do dia a dia não geram dano moral. Então, inúmeros processos que vão chegar lá, ele vai resolver só com essa súmula. Ele já coloca lá, olha, meros aborrecimentos do dia a dia não geram dano moral. Pronto. Quando os editos dos magistrados era algo similar. Os magistrados, os juízes, já prevendo determinados temas que iriam chegar de forma repetitiva, eles antecipavam seus entendimentos sobre temas polêmicos. Então, sobre a situação tal, meu entendimento é esse. Então, ele deixa ali já antecipado quais são os entendimentos. Quando chega, podem invocar um desses editos, como hoje era invocada uma dessas súmulas, para julgar mais rapidamente um caso. Depois da fase da República, nós tivemos uma nova fase com o príncipe. E aí nós tivemos uma revolta de escravos e um principado que tomou porque os militares ganharam tanta popularidade nesse período da República e eles deram um golpe militar. Então, os generais eles dividiam o poder entre três, o que ficou sendo chamado de triunvirato. Então, Júlio César, Pompeu e Crasso foi um triunvirato, foi um mandato, e Otávio, Marco Antônio e Lépido tiveram um outro período. Ali eles dividiam entre os generais, mas também dividiam o poder com o Congresso, o Senado, né? É por isso que a gente chamava de diarquia, porque o poder era dividido entre esses dois. Não tivemos nesse período, em Roma, grandes autores que se destacavam no direito. Os mais famosos foram Gaio, Paulo e Ulpiano, mas não muito relevantes. Ulpiano criou uma coisa interessante, que existe até hoje em dia, que é o seguro de vida. Você paga um valor, vai pagando um determinado valor. Caso você faleça, os seus segurados, seus dependentes, recebem um prêmio
né? A gente chama de prêmio no seguro, recebe um determinado valor para não ficarem descobertos de suas necessidades. Vocês estão vendo aqui uma foto de Marco Antônio e a Cleópatra, porque na época há relatos de um possível relacionamento entre eles e que iria dar origem a um império muito gigantesco, porque Roma já era muito gigante e o Império Egípcio também era outro muito gigante. Então, houve, segundo alguns historiadores, um relacionamento entre eles que poderia, inclusive, dar origem a um mega império na época. Mas não aconteceu, né? O que aconteceu foi que Roma cresceu tanto, que se dividiu em duas, passou a ter duas capitais. Então, nós tivemos a capital Roma e a capital Constantinopla. E o que é que normalmente acontece quando se divide algo que era coeso? Perde força. A gente vê nas eleições aqui municipais e um grupo político, quando está coeso, né, e se quebra, se lança ali dois candidatos porque não entraram em consenso sobre qual é o mais forte, todos apoiarem a mesma pessoa, esse grupo acaba se quebrando, ele acaba ficando mais fraco. E com a divisão de Roma entre duas capitais, os bárbaros, que eram povos sem uma determinada nação, uma noção de nação, como Roma tinha, nacionalismo, né? Os bárbaros derrubaram Roma, começando com Constantinopla e depois Roma propriamente dito. Esse período não tinha grandes juristas, o direito continuava sendo antigo, e Justiniano, que era o imperador da época, com o ato de deixar um legado gigantesco para a humanidade, deixa o seu Corpus Iuris Civilis, que é uma codificação que reúne o que já existia na época, as leis que já existiam, os estudos sobre essas leis, as decisões ali que vinham acontecendo e deixava espaço até mesmo para serem escritas novas legislações. Então era um código que ele já reproduzia o passado, os estudos mais presentes e deixava espaço para o futuro. Esse código não foi achado logo ao fim de Roma, mas ele foi achado posteriormente no período medieval e influenciou o direito moderno, como a gente já falou, bastante. A queda de Roma vai marcar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. É um período em que, ao invés de nós termos uma nação toda reunida com caráter de patriotismo, nós vamos ter agora a formação de pequenos feudos fragmentados, cada feudo com suas regras e tudo, é o que a gente vai falar na próxima aula. Esse aqui no mapa é o mar Mediterrâneo e toda a região em laranja que vocês estão vendo, pegando o norte da África, aqui o sul da Europa, o oeste da Ásia, pegando aqui um pouco de Espanha e Portugal, a gente tem período que tudo era a região de Roma. Por isso que a gente chama do Império Romano de caput do mundo. Caput significa cabeça. E Roma entendia que isso aqui era a cabeça do mundo, porque realmente era um espaço muito grande. O Corpus Iuris Civilis passou por adaptações, né? Mas com o fim do Império Romano, agora cada feudo vai criando suas próprias leis de forma bem descentralizada. É o que a gente vai ver na próxima aula. Alguns autores dividem esses períodos em arcaico, clássico e pós-clássico.
mas essa diferença de nomenclatura é o de menos. O que importa é vocês entenderem a relevância de Roma para o mundo moderno. Foi Roma que previu o domicílio da pessoa como um asilo inviolável, um local em que a polícia não pode entrar a hora que quer, que o Estado não pode invadir a hora que quer, como vocês já podem ter ouvido falar, ninguém pode entrar na sua casa se não foi um flagrante delito ou com uma ordem judicial, né? Você tem toda uma proteção à sua casa. Existe até hoje um princípio de direito penal, que a gente já falou em direito penal, que é o indúbio pro réu. Então, na dúvida, você vai sempre julgar a favor do réu. Na dúvida, você vai interpretar em favor do réu. É uma expressão já escrita em latim, indúbio pro réu, e demonstrando que é uma herança, é um legado deixado pelo período romano. A legítima defesa, que nós vamos estudar em direito penal, também é um legado do direito romano, né, que é a ideia de que, pelo próprio instinto de sobrevivência, é possível que algumas vezes a gente cometa alguns crimes para se proteger, para se defender. Então, essa legítima defesa, que é um instituto que descriminaliza uma determinada situação, vem do direito romano. Dentre outras situações, a figura da tutela, que é quando o menor não tem quem administra os seus bens, perdeu os pais, por exemplo, precisa de um tutor para administrar seus bens, ou um curador, que já é um maior de idade, que perde esse poder, né, de administrar os bens, e aí precisa de alguém que seja nomeado. Então, uma pessoa está numa UTI por 8 meses, a pessoa está em coma há 1 ano, então ela precisa de alguém para administrar a vida civil dela. Como ela não é menor, ela não tem um tutor, ela tem um curador, por ser maior. Então, são coisas que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Mas o fato é que o direito romano deixa um legado gigantesco de institutos. Aqui vocês estão vendo só alguns, não são só esses. A ideia do uso capião, que é uma coisa que vocês já podem ter ouvido falar, é quando alguém conquista a propriedade de um imóvel, de uma coisa móvel, pelo tempo que ela está na posse daquela coisa. Então, isso é muito importante também, tá? E é isso, gente. Então, hoje nós vamos terminar nossa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o período medieval e o direito canônico. Essa gravação eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser assistir novamente e reassistir, ok? E antes de concluir, eu vou só perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida para a gente dirimir agora. Alguém ficou em dúvida sobre algum tema, não entendeu? Aqui o aplicativo está capturando tudo que eu estou falando, ele escreve um texto e ele captura quem participou também. Então, não vou fazer chamada. Por nada, Thalita. Então, podemos encerrar. Ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou disponibilizar pelo portal acadêmico. Vocês já têm acesso? Vou até encerrar a gravação para a gente não ficar falando aqui na gravação. Eu até deixo para as outras pessoas também tirarem dúvidas. Eu vou disponibilizar a gravação pelo portal acadêmico e vou mandar o link também lá no grupo de vocês, para facilitar. Ok? Mais alguma pergunta? Amanhã, pessoal, nós vamos ter uma aula de direito penal, né, junto com a outra turma, e eu terei que ir para Fortaleza, eu tenho que fazer uma consulta que está agendada há um tempo. Então, nós vamos, ao invés da aula presencial, nós também vamos fazer essa aula de forma remota. Eu vou mandar o link para vocês amanhã, tanto para a turma 05, como a turma de direito a 06, para vocês
para vocês entrarem, tá bom? Não percam que a aula de direito penal é mais avançada e a gente vai falar sobre a lei penal no tempo. É um tema bem interessante. Então, tchau, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã. Vamos voltar.